Jungkook começou o novo ano com uma live e uma confissão inesperada que deixou os fãs em silêncio e em lágrimas. Olá, pessoal, e bem-vindos de volta ao K-Pop Coreia. Antes de continuarmos, precisamos dizer algo primeiro. Este vídeo não é sobre notícias de última hora, nem sobre sensacionalismo, nem sobre quem soube primeiro. Este vídeo é sobre sentimentos que não podem ser resumidos. Se você estiver assistindo enquanto faz outra coisa, tudo bem. Mas, se puder, pare por um instante. Fique em silêncio. Ouça com calma. Porque o que Jungkook fez no início deste ano não é algo que se sente em velocidade normal. O ano novo costuma ser tratado como uma linha de largada. Todo mundo é forçado a correr, a ser otimista, a ser forte. Mas nem todos começam o ano com a mesma energia. E talvez Jungkook entenda isso melhor do que qualquer outra pessoa. Enquanto o mundo ainda estava cheio dos ecos dos fogos de artifício, Jungkook escolheu algo pequeno, uma tela, uma câmera, uma cadeira. Sem palco, sem distância, sem luzes cegantes. Apenas ele e milhões de olhos assistindo com o mesmo sentimento. Ele está realmente bem? Quando a live começou, muitos fãs perceberam algo pequeno, mas muito importante. Jungkook não estava tentando parecer perfeito. O cabelo simples, a expressão calma, os movimentos lentos. Ele não chegou como um símbolo. Ele chegou como um ser humano. E naquele momento, a emoção começou a agir sem pedir permissão. Os poucos segundos de silêncio no início da live se tornaram um símbolo poderoso. Porque o silêncio de Jungkook não era vazio. Era espaço. Espaço para ele respirar. Espaço para os fãs sentirem. Espaço para o novo ano começar sem pressão. Quando ele finalmente falou, suas frases não eram longas. Mas cada palavra parecia cuidadosamente escolhida. Como se ele não quisesse que nenhuma delas se tornasse um peso para quem estivesse ouvindo. Ele falou sobre o tempo, sobre como o tempo nem sempre cura, mas ensina, sobre como ser forte nem sempre significa nunca se sentir cansado. E naquele momento, muitos fãs perceberam. Aquilo não era entretenimento, era honestidade. Então veio a confissão, não em forma de grandes declarações nem com palavras dramáticas. Ele admitiu que há dias em que se sente vazio. Não triste, não com raiva, vazio. E para muitas pessoas, essa foi a palavra mais dolorosa de todas. Porque o vazio significa não saber o que você deveria estar sentindo. Ele disse que, às vezes, sente que precisa estar bem o tempo todo. Não porque alguém exige isso, mas porque ele quer. Para proteger os fãs da preocupação, para proteger as pessoas que o amam. E é aí que o papel de ídolo e o papel de ser humano se chocam. Jungkook não entrou em detalhes, não expôs feridas, mas cada pausa em sua fala dizia mais do que palavras jamais poderiam dizer. Existem lutas que não podem ser explicadas. Existem sentimentos que só podem ser sentidos, e os fãs entenderam sem precisar de explicações. O chat já não estava mais cheio de gritos. Em vez disso, surgiram mensagens silenciosas e sinceras. Estamos aqui. Você não está sozinho. Tudo bem estar cansado. E talvez esse tenha sido o momento mais bonito da live. Não Jungkook confortando os fãs, mas os fãs finalmente podendo confortar Jungkook. Depois, ele falou sobre o significado de estar junto. Não o junto dos shows, nem o das grandes telas, mas o estar junto no silêncio, na espera, na confiança. Ele disse que sente que o ARMY cresce com ele, que os fãs não apenas assistem à sua jornada, mas fazem parte dela. Naquele momento, muitas pessoas choraram, não por tristeza, mas por se sentirem reconhecidas, porque pela primeira vez, a relação entre ídolo e fãs pareceu igual, ambos humanos, ambos frágeis, ambos tentando. À medida que a live avançava, a energia mudou. Não ficou mais brilhante, mas mais quente. Jungkook começou a sorrir suavemente. Não um sorriso de palco, mas um sorriso de alívio, como quem diz, finalmente posso ser honesto. Ele não fez grandes resoluções de ano novo. Não falou sobre um futuro distante. Ele apenas disse que queria dias mais honestos, que queria ser alguém que não tivesse medo de dizer, estou cansado. E essa frase se tornou um lembrete para muitas pessoas de que está tudo bem não ser forte o tempo todo. Quando a live se aproximou do fim, o tempo pareceu desacelerar. Ninguém queria sair, porque havia a sensação de que, quando a tela ficasse escura, voltaríamos para um mundo barulhento. Mas Jungkook encerrou da forma mais gentil possível. Ele disse, obrigado.
Não como formalidade, mas como reconhecimento. Quando a tela finalmente escureceu, muitos fãs permaneceram sentados, em silêncio, sem se mexer. Porque algo havia ficado ali. Não tristeza, não felicidade, mas calma. E talvez esse seja o tipo de começo que realmente precisávamos. Não perfeito, mas honesto. Não barulhento, mas significativo. Se você chegou até aqui, isso significa uma coisa. Essa história tocou você. E se Jungkook teve coragem de ser honesto diante do mundo, então você também não está sozinho na sua luta. E quando tudo terminou, não foi o silêncio que ficou mais alto, foi a sensação. Uma sensação difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Algo entre alívio e acolhimento. Como se por alguns minutos o mundo tivesse diminuído o volume e permitido que todos respirassem juntos. Não houve despedida dramática, nem promessa grandiosa. Apenas a certeza de que algo verdadeiro havia sido compartilhado. E verdades, quando são ditas com cuidado, não pesam, elas libertam. Jungkook não tentou ensinar nada. Não tentou ser exemplo. Não tentou salvar ninguém. Ele apenas existiu. E isso, por si só, foi suficiente para tocar milhões de pessoas que também estão tentando existir da melhor forma que conseguem. Talvez o impacto daquela live não esteja no que foi dito, mas no que foi permitido sentir. Pela primeira vez em muito tempo, não havia cobrança por felicidade imediata, nem exigência de força constante. Havia espaço para pausas, para dúvidas, para dias nublados. E isso fez com que muitos percebessem algo importante. Ninguém precisa chegar inteiro ao começo de um novo ano. Às vezes, chegar já é o bastante. Enquanto as horas passavam depois do encerramento, as redes continuavam em movimento, mas de um jeito diferente. Menos barulho, mais cuidado. Menos idolatria, mais empatia. Pessoas compartilhavam como se sentiram vistas, compreendidas, menos sozinhas. Não porque alguém ofereceu respostas, mas porque alguém teve coragem de admitir que também não as tem. E talvez seja esse o maior presente que Jungkook deixou naquele início de ano. A permissão para não saber. Para não estar bem todos os dias. Para admitir cansaço sem culpa. Em um mundo que exige produtividade emocional, ele escolheu a vulnerabilidade. E isso ecoou mais alto do que qualquer discurso ensaiado. Não foi um momento feito para viralizar, mas para permanecer. Não foi criado para impressionar, mas para acompanhar. Como uma conversa que não precisa terminar, apenas descansar. E mesmo depois da tela desligada, algo continuou ligado dentro de cada pessoa que assistiu. Porque quando alguém que admiramos se permite ser humano, isso nos dá coragem para fazer o mesmo. Não para desistir, mas para continuar com mais gentileza consigo mesmo. Não para baixar os sonhos, mas para ajustar o ritmo. Não para apagar a luz, mas para escolher uma iluminação mais suave. O começo de um ano não precisa ser explosivo. Ele pode ser silencioso, pode ser lento, pode ser honesto. E talvez seja exatamente assim que as coisas mais importantes começam. Sem anúncio, sem pressa, sem medo de não parecer forte o suficiente. Se você sentiu algo ao ouvir essa história, saiba que isso não é fraqueza. É conexão, é humanidade. É reconhecimento mútuo entre pessoas que, mesmo distantes, compartilham sentimentos parecidos. E isso tem um valor que não pode ser medido. Que esse momento sirva como lembrete. Você não precisa provar nada para ninguém agora. Não precisa ter tudo resolvido. Não precisa carregar o ano inteiro nas costas logo nos primeiros dias. Caminhe, pause, respire e siga no seu tempo. Porque às vezes, o verdadeiro recomeço não é fazer mais, é sentir melhor. Obrigado por permanecer até aqui. Obrigado por ouvir com atenção, com sensibilidade, com o coração aberto. Nos encontramos novamente na próxima história. Até lá, cuide-se.